Olá, aqui estamos mais uma vez. O meu nome é José Bernardo para o nosso programa Café com José. E aqui da Igreja de São Paulo, em Brookfield, no estado de Connecticut, levamos mais um programa Café com José. Com este programa vamos a realizar desde o ano 2018 ou 2018 e um programa relacionado com a Bíblia e, portanto, como é Café com José, vou começar a beber o meu café já. Na semana passada falámos sobre esperar no Senhor, portanto, eu disse que esperar não é estar sem fazer nada, portanto, desenvolvemos essa mensagem. Hoje, por sua vez, vamos falar de uma das grandes orações do apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios e, portanto, vou começar a ler e, portanto, essa é a base da mensagem para esta semana. E já tenho aqui a minha Bíblia no capítulo 3 da Epístola aos Efésios. E, portanto, isto é uma oração que o apóstolo Paulo intercedeu, especialmente pelos os cristãos que viviam nessa cidade. Eu vou começar no verso 14, capítulo 3, verso 14. E a Bíblia diz-nos: por essa razão é que dobro os joelhos diante do Pai, do qual toda a família, nos céus como na terra, toma o seu nome, para que vos conceda segundo as riquezas da sua glória, que sejais poderosamente fortalecidos pelo seu Espírito, quanto ao crescimento do homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, de sorte que, arraigados e fundados na caridade, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura, e a profundidade do amor de Cristo, e conhecer a sua caridade, que excede toda a ciência, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que pela virtude coopera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quando podemos ou entendemos. A Ele seja dada a glória na Igreja e em Jesus Cristo, em todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Aqui, como eu disse, portanto, li esta poderosa oração que o apóstolo Paulo, a sua intercessão pelos os cristãos de Efésios. E, portanto, o título desta mensagem, dobro os joelhos diante do Pai, ou ajoelho-me, como queiram. Antes do apóstolo Paulo iniciar a sua oração, ele descreveu a sua postura, portanto, a atitude que nós todos devemos ter, especialmente quando estamos a rezar a Deus, a ajoelhar-se ou dobrar os joelhos como ele. E ele disse mesmo isso, que fazia isso. Ajoelhar-se revela o espírito de humildade, portanto, humildade e a sua presença, portanto, que estamos sobre alguém mais superior a nós, sobretudo esse alguém é Deus e, portanto, toda a reverência que nós pusemos, especialmente a ajoelhar-se, é uma do modo como devemos orar. A Bíblia diz-nos: juro por mim mesmo, isto é, portanto, tirado do profeta Isaías, que pela minha boca sai uma sentença, uma palavra irrevocável, portanto, que nunca se pode mudar. Todo o joelho se dobrará diante de mim e toda a língua jurará por mim mesmo. Antes do apóstolo Paulo fazer o pedido na sua oração, ele dobrou os joelhos, portanto, diante do Pai, e do qual toda a família nos céus como na terra tomou o nome. E, portanto, o ponto desta mensagem, como eu me referi em Isaías, portanto, nós que somos seguidores de Cristo, portanto, já dobramos os joelhos. Mas, portanto, Jesus Cristo diz que também que todo o joelho se dobrar a Ele, como também Isaías diz no seu, portanto, é melhor começamos a dobrar agora nesta vida, porque tanto quer sejamos acreditamos ou não, portanto um dia vamos ter que dobrar os joelhos diante dele. Isso é que a Bíblia diz, não sou eu, e não foi eu que a escrevi, portanto é o que diz tanto Isaías e diz também na Epístola aos Filipenses, a Epístola a seguir a esta.
O primeiro ponto desta mensagem é poderosamente fortalecidos pelo seu Espírito. Portanto, Paulo pediu a Deus o poder para fortalecer os cristãos pelo seu Espírito para o crescimento do homem interior. A nossa capacidade para viver de um modo que o Senhor entenda ou que exige para nós, nós somos incapazes sem a ajuda do Espírito Santo. Muita gente pensa que pode viver a vida cristã com o seu Espírito Santo, é impossível. Podemos viver durante um tempo, mas cedo ou tarde começa o cansaço e por vezes tentar desistir, porque por vezes é difícil. Portanto, temos de ter Deus a trabalhar no interior de nós para que nos fortaleça. Portanto, Deus reparte, não é como o inimigo, reparte o poder com os seus seguidores, portanto, não quer o poder todo para ele, reparte por aqueles como nós que o seguimos. Por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz-nos: não, eles receberam uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis meus discípulos na Judia portanto, foi a promessa que Deus fez a Jesus Cristo quando subiu ao céu aos seus discípulos para esperar em Jerusalém para ser fortalecidos do poder do Espírito Santo ou de uma força que vinha do alto. O apóstolo Paulo também diz noutra na epístola, portanto, a minha palavra e a minha pregação não consistem em discursos persuasivos de sabedoria humana, mas na manifestação do Espírito e do poder divino. Portanto, o apóstolo Paulo diz que o poder que através do Espírito Santo que Deus revela-se através dele é que o fortalece, que dá o poder. Portanto, não era com palavras bonitas ou persuasivas, como ele diz, mas sim pelo poder do Espírito. Também nos diz na primeira epístola aos Tessalonicenses, também ele diz: o nosso Evangelho não foi pregado somente com palavras, mas também com o poder e com o Espírito Santo. Mais uma vez diz o mesmo, portanto, que o Evangelho é pelo palavras, não só por... Tal qualmente os cristãos em Efésios precisavam de ser fortalecidos pelo homem interior, a Bíblia também nos diz, por isso não desfalecemos, portanto... Ainda que a nós se destrua o homem exterior, o interior renova-se diariamente. O que é que isto quer dizer? Portanto, nós, como humanos, o nosso crescimento físico vai até mais ou menos aos 25 anos. A partir daí é como uma árvore começa a secar aos poucos e, portanto, o apóstolo quer nos explicar que como o nosso corpo começa a decair e como é normal, e nós vimos isso quando os anos estão a passar, está, portanto, a cair e, portanto, como a envelhecer. Mas o homem interior, que é renovado pelo Espírito Santo, trabalha pela obra do Espírito Santo de um modo inverso, portanto, renova-se diariamente e, portanto... por isso é que por vezes vemos pessoas com 70, 80 anos refrescadas que falam porque é o poder do Espírito Santo que dá esse refrescamento. O segundo ponto da mensagem, portanto, conhecer o seu amor que excede a ciência. Portanto, Paulo usa quatro-dimensional palavras, o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Muitas coisas podem constituir um obstáculo para nós experimentarmos o amor de Cristo, portanto, especialmente o poder do inimigo, porque o inimigo sempre tenta, ou o poder das trevas, que nós nunca experimentamos, tenta bloquear e usa o que é que o reino das trevas sempre usa indivíduos que estão só estamos num reino ou no outro, ou estamos no reino da luz ou no reino das trevas. Se estamos nos reinos das trevas, o inimigo usa-nos para que a sua vontade seja propagada e, portanto, portanto existe uma luta entre o domínio das trevas e o domínio da luz. No Romanos, Paulo faz a pergunta: o que é que nos pode separar do amor de Cristo? E deu a resposta, portanto, no capítulo 8
da Epístola aos Romanos e diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa nos pode separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, a Bíblia diz que nem nada nos pode separar, a não ser nós. Nós temos o poder de poder nos separar. Porquê? Porque podemos decidir desobedecer a Deus e, portanto, nunca experimentar isso. É uma das questões. A questão para receber e experimentar o amor do Senhor, temos que estar no centro da sua vontade. É uma das condições para experimentar, para quando estamos na montanha, quando tudo corre bem, ou pelo contrário, quando estamos no vale e, portanto, por vezes as coisas não correm como nós queremos, mas o amor de Cristo, isso podemos experimentar, é incondicional, quer estejamos no cimo ou quer estejamos no fundo. Portanto, é uma promessa que Deus nos dá, ou podem estar até na prisão, depende das circunstâncias, pode ter. É uma das promessas que transcende as circunstâncias. Uma outra coisa poderá separar-nos do amor de Deus, portanto, é, como eu disse, nós próprios. Mas a Bíblia diz, portanto, que nada, nem toda a criação, portanto, porque Deus, nem o seu próprio Filho escapou, ele é que o deu para morrer por nossos pecados e, portanto, se ele nem isso nos retirou, portanto, nunca o amor dele nunca nos será tirado, desde que é uma promessa condicional, como eu disse, que estejamos no centro da sua vontade. O terceiro ponto e último desta mensagem da oração do apóstolo Paulo para os Efésios disse: cheios da plenitude de Deus, ou cheios completamente fortalecidos e cheios da plenitude de Deus. O final pedido desta oração de São Paulo para os cristãos de Efeso: sejam cheios toda da plenitude de Deus. Este pedido lembra, portanto, no Antigo Testamento, quando o rei Salomão dedicou o templo pelo primeiro templo, que foi ali por volta do ano 960 antes da era cristã, portanto antes de Cristo, e portanto quando o templo estava preparado a ser consagrado ao Senhor, Salomão, quando dedicou, a Bíblia diz-nos logo que o Salomão tem uma prece que vai cerca de 2 capítulos a pedir a Deus, portanto, as condições, mesmo que desobedecesse. E logo que terminou, a Bíblia diz-nos, logo que Salomão terminou esta prece, o fogo desceu, devia ser tremenda experiência, desceu do céu e consumiu o holocausto, as ofertas, os animais que estavam a ser oferecidos nessa altura no altar, e as suas vítimas, e a glória do Senhor encheu o templo. Isto foi no livro das Crónicas, no capítulo 7. O Senhor quer encher-nos da mesma maneira, não no templo, nós agora somos o templo do Espírito Santo, quer nos encher pelo Espírito e nós experimentarmos toda a plenitude, que isto significa que todos os seguidores de Cristo fazem parte do novo templo de Deus. A Bíblia diz-nos: nele qualquer construção bem ajustada cresce para formar um templo do Senhor, portanto, em união com o qual também vós sois integrados na construção para vos tornares no Espírito a habitação de Deus. Portanto, isto quer dizer, portanto, também tirada desta epístola, que nós fazemos parte do templo, como pedras, fazemos na construção do edifício, cada um de nós faz parte desse templo que Deus, não o templo onde os hebreus iam orar, e por dois foi destruído 2 vezes e ainda não foi reconstruído a terceira vez, portanto ainda continua, mas era aí que iam, portanto, que Deus que iam oferecer os sacrifícios e portanto, oferecer não orações e, portanto, louvar o Senhor na sua casa. E fazendo um ligeiro resumo, esta prece do apóstolo, como várias que tem, no segundo capítulo tem o poder mais de intercessão pelos os crentes de Efésios e, portanto, agora a aplicação a nós. Como Paulo orou para os cristãos, isto também a oração aplica-se sobretudo a nós. Os 3 meios pontos principais era o amor de Cristo, que podemos receber toda a plenitude,
possuir o fortalecimento pelo espírito do homem interior, ou pelo nosso espírito. E a última, portanto, para lembrar, portanto, que o Senhor que nos enche, o Espírito Santo, por vezes é como estamos, todos nós temos que se de encher, portanto, quando, por exemplo, o Espírito Santo, por vezes temos aquela, estamos cheios outra vez como vazios, e portanto temos que fazer o reencher, como se costuma dizer, portanto, para podermos viver a vida cristã. E esta foi a mensagem desta semana. Portanto, eu nunca quero terminar nenhuma mensagem, quer em português, quer em inglês. Deixa-me ver primeiro um bocado de mar de café, sem vos convidar a ter uma relação pessoal com o nosso Jesus Cristo. Portanto, isto nada aplica-se a vós, se não sois crentes no Senhor. Então, o que é que eu devo fazer? Jesus Cristo, sempre eu digo isto no final de todas as mensagens, veio a esta terra há cerca de 2000 anos atrás. O propósito que veio foi morrer na cruz. Com o seu precioso sangue, redimiu-nos ou fez o atonamento por nós. Nós não podemos salvar-se a nós próprios. E, portanto, alguém tinha que pagar o pagamento do pecado. Portanto, o pecado separa-nos de Deus e, portanto, alguém... Isto, no templo, portanto, a oferta era temporária de animais, como milhares ou milhões que foram ofertos durante, desde o deserto com os hebreus até que Jesus Cristo pagou há cerca de 2000 anos. Portanto, era um temporário atonamento, portanto, ou um sacrifício. Então, todos os anos o sumo sacerdote teria que ir no dia do atonamento oferecer sacrifícios, não só para ele próprio, mas também pelo povo. Quando Jesus veio, ele pagou pelo presente, futuro e todos os nossos, o passado, o presente e o futuro dos nossos pecados. O que é que eu tenho que fazer? Com uma prece como esta: Senhor, vindo à minha vida, eu sei que sou um pecador, tendo compaixão de mim, perdoai-me meus pecados, e eu quero ter uma relação pessoal nesta vida, e quando esta vida terminar, ter um lugar no vosso reino eterno que vós preparaste e divulgaste, como no João 14 diz, que Jesus disse: eu vou preparar um lugar para vós. Esse lugar é o céu, e portanto nunca sabemos se nós morremos primeiro ou o Senhor retornará antes da nossa vida. Portanto, de qualquer maneira, estaremos preparados e estamos debaixo do seu precioso sangue. Isto é que nos protege, e é como temos o passaporte para ir para o céu. Também quero orar por este país, bem precisa, por nós, o Portugal, os Estados Unidos, e sobretudo o governo, o presidente Joe, o Senado, o Congresso, os governadores dos estados e todos os autarcas, quer das cidades, quer das vilas, que estão encarregados do poder, portanto, local, também como polícia, os bombeiros e todos aqueles que exercem a autoridade. E a Bíblia é bem clara, que nos diz para que comanda-nos ou dá-nos manda-nos para que nós oramos por essas pessoas. Também pela guerra que se está a alastrar já há mais de ano e meio na Ucrânia, pela paz, e sobretudo aqueles que faleceram e pereceram. Que Deus tenha misericórdia deles e tenham dele um lugar no seu reino eterno. E também para aqueles que se dedicam, enfermeiros, doutores, que todavia continuam a exercer o seu cargo pelas pessoas doentes, afetadas do vírus, do coronas e outros, e também eles que Deus os proteja no seu dia a dia, para que executem o seu trabalho em segurança. E esta foi a mensagem desta semana. Portanto, aqui voltarei com outra mensagem na próxima semana. E até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernard, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield for another program, Café com José, and my coffee is here already in my right hand. And we start this program in 2018, and so we are in our 6th season, and
This program is in Portuguese and English. The purpose is to take the message of the gospel. We use internet and all the device to reach wherever today we have that privilege. You can reach every corner of the earth. Last week the message was about waiting upon the Lord. Waiting, as I mentioned, was not doing anything. You keep doing whatever the Lord calls us to do, and waiting is sometimes the promises. He tells us to wait until the breakthrough comes, whatever the promise He gave to us, or it can be ministry or other promise, especially those recorded in this word. This week we're going to talk about a prayer the Apostle Paul interceded for the Christians in Ephesus, and this prayer is taken from the chapter 3 of the Epistle of the Ephesians, and I'm going to start to read from the third chapter from verse 14 to 21. So this is the Paul prayer to the Ephesians, and apply about 2,000 years to the Christian as like applied today for us. And they're going to start in the verse 14. And the Bible says, "For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth take His name. I pray that according to the riches of His glory, He may grant that you may be strengthened in your inner being with the power through His Spirit, and that Christ may dwell in your hearts through faith, as you are being rooted and grounded in love. I pray that you have the power to comprehend with all the saints what is the breadth, the length, the height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all fullness of God. Now to Him who by the power that works within us is able to accomplish abundantly far more than all we can ask or imagine. To Him be the glory in the church and in Christ Jesus to all the generations, forever and ever. Amen and amen." So this was the prayer I used this week for the base for our message. So when the title of this message is bowing before the Father, the Apostle Paul started this prayer. He began praying. He described his posture. Bowing before the Father. Kneeling shows respect and humility. In the Bible, in knowledge, we are in the presence of God or something higher than us. So all the reverence is, and the apostle gave an example. Himself was bowing or kneeling as you wish, and being in the presence of, as I mentioned, for superior to oneself. The Bible says, in Isaiah, "By myself I have sworn," God is speaking through the prophet, "from my mouth was gone, for in righteousness a word shall not return to me. Every knee shall bow and every tongue shall swear." So, and in the Epistle of Philippians, the Bible says the same thing, and it talks about to our Lord Jesus, every knee shall bend in earth and under the earth, and every tongue shall confess Jesus Christ is the Lord. For us believers, it is easy for us we start bowing or kneeling to the Father, but the Bible is very clear, everyone gonna kneel. Or doesn't matter you are a believer or not. So in the end of this life, forever, every knee shall bend to our God. So we better start doing now before you do without even is now our will to do. Before he made his request, he acknowledged God, as the Father from every family in heaven and earth. And the first point of this message is
request for the inner strength. So the apostle prayed for the Christians at Ephesus receive the power of the Holy Spirit from they strengthen them from inside out, not from outside in. Paul asked God to use His power to strengthen believers in their inner being, and do it through His Spirit. Our ability to live the Christian life or the way God intends us to live, we are powerless without the help of the Holy Spirit. We have no strength, you have no power to live the Christian life in our own. A lot of people, they try to do that, but sooner or later you'll be tired or be frustrated because it requires power from above. And that's why Jesus told Nicodemus, unless a man who is born from above, we never see the kingdom of God, we go anymore. Born from the Spirit. God shares His power with His people through His Spirit. The Bible says, in the book of Acts, this was happened when the disciples are waiting for the power of the Spirit, and the Lord Jesus warning them, stay in Jerusalem until you be strengthened over the power from above. And He said, you can receive the Spirit and you will be my witness. Start in Jerusalem, from Jerusalem to the ends of the earth. So He waited the disciples to receive that power. Paul said that too in my speech and my proclamation, here not with possible words, not for nice words, he said, of wisdom, but with a demonstration of the Spirit and power. So take from 1 Corinthians 2:4. In the 1 Thessalonians, he said pretty much the same. He said, because our message of the gospel come to you, not in word only, but also in power and in the Holy Spirit. So again, he said, with the word, all the strength I come from the power of the Spirit, not His strength. Like the Ephesian believers, we need to strengthen ourselves in our inner beings, not in the physical, only in the physical bodies, but too in the spirit. So again, taking from 2 Corinthians 4:16, so we do not lose heart. Is wasting away. Our inner self is being renewed day by day. This is the way of life. Our bodies. You talk about physical. We grow until about like 25 years. After we started that process of getting old or decay, the body is like a tree. It starts like drying little by little, slowly. A few people, they go more fast. And Paul make the reverse of the work of the Holy Spirit. He said, the Holy Spirit working inside, and He start to renew us more and more. And that's why you see a lot of believers, sometimes they are 80, 90, and they still refresh because even the body is wasting away, like the Bible says. Inside, the Spirit renews more and more. So the Spirit works in the reverse order than the physical body, because all of us know that we're getting old, and we have problems to move, and the Spirit, we don't see the work because the work is from inside out. Paul used the second point of this message, to know the love of Christ that surpasses knowledge. So we don't grasp in this life, we surpass knowledge, surpass our whole understanding. Paul used, like years ago, the famous physician Albert Einstein, he talked about four-dimensional words, the four dimensions like breadth, length, height, and depth. And many things can keep us from expressing the love of God, including the power of darkness. The enemy always try for us to block us to receive or express the love of God, and sometimes us for our rebellion or go against God's will. Sometimes we don't express that, but all the believers, they are in the center of God's will. God promised they're gonna receive not the power of the Holy Spirit, but to receive His love to the same Spirit. In Romans, Paul asked the question, who shall can separate us from the love of Christ? And he gave that final answer in the chapter 8. He said, neither death, nor life, nor angel, nor rulers, nor thing present, nor thing to come,
no powers, no height, no depth, or no anything else in the whole creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord, from the Romans chapter 8. So we are all this promise here, but we can separate ourselves. So as I mentioned, you can step out of God's will, or you wanna really willing to rebel against God, and we separate. But God promised, no, nothing can separate. Even He gave us His Son for us to be the atonement sacrifice for us. So that's a promise of God's word. The third point of this message of this week is the fullness of God. We receive that power of the Spirit, and we can experience real fullness of God, or whatever God has for us. We start sometimes in the Christianity is in a progression. We don't receive everything once in a while. While we walk through valleys and mountains, that's why you try experience. The Bible gives that assurance in the Gospel of Matthew. He said in Matthew 6:34, he said, "First seek His kingdom and His righteousness, and all the other things will be added to you in the God's time and the God's season." So it's a promise, but is through all our spiritual journey in this earth. Paul's final request in this passage that you may be filled with all fullness of God. This feeling brings to the mind what happened when Solomon dedicated the temple. So the first temple was built, took about almost half a century to build, and was dedicated to the Lord about the year 960 before Christ, AD, and the BCI. I'm sorry. And when the Solomon dedicated, so Solomon was he have a long prayer, to the Lord for the people and so it took almost a couple chapters, and but when it's finished, the Bible says the fire come from above. The Jewish people always experience the supernatural more than any people even us in the church age, not compare from the open of the Red Sea, but the fire come from heaven, or whatever it was, the burning sacrifice, burn all the sacrifice the people they offered. It was thousands of sheep and goats and bulls. I know the Bible says it was thousands, and the fire comes, and the Bible says as soon as Solomon finished his prayer, the glory of the Lord filled the temple. So even the priests, they can enter in the holy place because the smoke and the presence of God was overwhelming there. And God wants us to do the same thing today in the church age. God wants us, you don't fill the temple, but we are the temple of the Holy Spirit. God can give the full measure of this Spirit, and you can experience His love, you can experience the power of His Spirit. And what it means to us is we are parts of God's temple, and we can be filled the Holy Spirit. Why you need to be filled? Because you start running dry. That's why you come every Sunday to receive the Holy Communion, and we like a refresh. You need that refreshment, especially in the weekly basis. And the last and the Bible says in Him all the structure, in Him or in Christ, is joined together and grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are built together, spiritual, into a dwelling place for God. This means, all of us are part of the temple. So you are like stones, we are part of the building. So this is like millions of believers. Those already, they are with the Lord. Those, they live here in this earth. Those are baptized in the Holy Spirit. And those, they will come again. They will come. Those are not believers yet. All the part of this house. Those who are already in eternity with the Lord, those are here today, and those they will coming, the new believers, they happen every single day. So they are all they are part of this new temple. That's such.
And this was pretty much let's apply to a little bit all this prayer. This prayer was the apostle first revealed his pastor. He said he kneeling before the Father like we should likewise. He pray for strength of the Holy Spirit for us to you need for every trial and to live the Christian life. You pray the Holy Spirit is the only one who can live the Christian life apart from the Holy Spirit. And he prayed to receive the love of God, even he said he surpassed knowledge. And in the last, he said we to resume in you all the fullness of God's, the promise of God you can receive. And the conditions, as I said, you must be in the center of God's will, and sometimes when you step, you can never experience that promise God revealed through His Word. And this was the message of this week. And let me finish my coffee, and I still have a little bit. As I mention every week, I never want to finish any of our videos. I can invite you to have a personal relationship with the Lord. I mention all the time, our Lord Jesus came to this earth about 2,000 years ago. The purpose, the main purpose, not only the purpose, the main purpose, it was atonement for our sin. The only way was this was possible to shed His blood in the cross and die. That's only because the Bible is very clear. The soul of sins dies, so somebody got to die into place. And the Bible in Romans said, "For the wages of sin is death." So somebody and somebody was Jesus Christ. In the Old Testament was. The atonement was a partial atonement. It was temporary. The priests they received, the Levite priests they received the people offering animals to do blood, and in the day of atonement, the high priest they goes in the temple to sprinkle 7 times the most holy place with the blood, and this atonement was atonement for himself and for his people. So was a temporary atonement. When our Lord died on the cross, He said, "It's finished." What it was finished? Finish the work of salvation. The final atonement was accomplished. What am I supposed to pray to Him? To Lord, forgive my sins. I know I am a sinner. Forgive me, clean myself, and I want to have a personal relationship with you in this life. When this life to ends, I want to have a place in your eternal kingdom, because before you become a believer, you are in the kingdom of darkness. Doesn't matter you go to church once in a while, you are a different religion. You only have 2 kingdoms, or darkness or light, or you are either on one or the other. To be in the kingdom of Lord Jesus Christ, the King of light, you must repent, and that's why I always every week I pray that. So also I want to pray for this country. They need all the prayers, the government for our President Joe, and the Senate, the Congress, and especially the governors of the states, and all the mayors of the towns, and the selectmen of the small towns, and the firefighters, and doctors too. They serve the sick, especially those people with the coronavirus and the other virus. Why we pray for these people? Because the Bible is very clear. He tells us, he don't suggest that, he commands us for pray for those in our authority. That's why we do that. Also for this war in Ukraine for more than a year and a half, and special those that die there, and the Lord have mercy on them, and have a place in this eternal kingdom. And this was the message of this week, and God willing, will be here next week with another message in Portuguese and English. Until then, God richly bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.